Olha, nos últimos 10 anos a gente passou por aperfeiçoamentos do marco legal, vindos desde a Constituição Federal. A gente teve uma mudança recente com a emenda constitucional que alterou os artigos 218 e 219 para fazer com que a inovação seja, sim, um instrumento-chave da competitividade da economia brasileira. Ainda que a indústria reclame de uma série de gargalos ou inseguranças que existam, e, na minha opinião, há espaço não só para que você tenha uma política consistente e sistemática de inovação, quanto faça uso dos instrumentos fiscais, financiamento e fomento que hoje o poder público fornece à indústria. O Brasil, infelizmente, tem uma dificuldade gigantesca em planejar a longo prazo. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos e vê que a política de nanotecnologia deles, ela se pensa em 20 anos, quando a política de TICs também tem essa perspectiva, no Brasil, a gente refaz planos e políticas industriais a cada 2, 3 anos. O que tira essa perspectiva da gente dar segurança ao empresário de se pensar ao longo prazo. E a mesma coisa acontece na academia, acontece com os próprios operadores das políticas públicas, que eles não sabem ao certo o que vai acontecer. O que o Ministério tem feito nesse momento de crise fiscal que nós estamos vivendo é, na verdade, melhorar o ambiente de negócios que temos aqui no Brasil. A primeira parte é a parte regulatória que nós estamos trabalhando. Justamente na questão da lei de inovação, nós estamos agora participando da regulamentação dessa lei, que foi aprovada em janeiro, da nova lei de inovação. E estamos também lutando por alguns vetos que foram feitos na época e que queremos trazer de volta para o projeto de lei anterior. E aí, dentro desse objetivo, o principal que nós estamos querendo trazer de volta é o uso do poder de compra do Estado como indutor de inovação no setor privado. Quando olhamos o sistema de inovação no Brasil, ele é muito jovem ainda. Se pensar que há 12 anos atrás nós não tínhamos sequer lei de inovação que permitia a parceria universidade e empresa para desenvolver produtos. Então, estamos todos aprendendo, inclusive as empresas brasileiras estão melhorando a cada ano os seus sistemas de gestão da inovação e o próprio governo também, que tem criado novos instrumentos e aperfeiçoado os instrumentos existentes justamente para dar maior fôlego para o setor privado inovar. Representamos aqui no Brasil o estado de Connecticut dos Estados Unidos. Então, o nosso papel, por causa dessa representação, é identificar justamente as empresas com potencial de internacionalização ou de expansão dos seus negócios, que tenham a vontade, tenham o budget, tenham a necessidade e contar um pouco o que eles têm para oferecer. Então, o estado de Connecticut, ele se vale da posição privilegiada, é um estado bem pequeno, com uma tecnologia extremamente alta, em investimento em tecnologia e investimento em alta qualificação na educação, e muito forte em alguns mercados. Buscam levar empresas das áreas de equipamento médico, área de aeroespacial e defesa e TI. Então, são principalmente essas áreas, esses players que acabam indo para lá ou acabam se interessando. Não é só a questão do incentivo financeiro, que é até uma meta, eles têm até metas bem agressivas, eles podem até pagar por 50% de um projeto, se eles acharem que é um projeto que tem sentido. Além disso, eles fazem questão também de colocar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz questão de colocar os empresários em contato com todos os potenciais parceiros. Então, nós temos até a ideia aí de criar um hub de empresas brasileiras lá em Connecticut, até para auxiliar. Colocar também, independentemente da questão financeira, colocar esses empresários em contato com potenciais parceiros e entender um pouco mais. Não, vamos coloca um escritório para conversar com a gente, para me contar o que eu vou precisar pagar. Qual que é a questão de imigração, onde meu filho vai estudar. Então, tudo isso auxilia também numa tomada de decisão.